Bem, meu nome é Breno, eu vou explicar aqui as duas questões do trabalho de grafos. Bem, a primeira questão é a questão 2, que pergunta qual é o maior tamanho do ciclo de um grafo bipartido completo, K, M, N, em função de M e N. Bem, para isso a gente deve ter, a princípio, o conceito do que é um grafo bipartido completo e também do que é um ciclo. O conceito de grafo bipartido completo eu expliquei no trabalho passado, no trabalho 1, eu vou deixar o link aqui no card, para caso necessite da consulta. Mas, resumindo aqui, o gráfico bipartido completo nada mais é do que cada elemento aqui do conjunto, vamos dar nomes aos conjuntos aqui, do conjunto M e ao conjunto N, cada elemento desse conjunto está relacionado, está ligado diretamente com cada um elemento do conjunto N. Bem, dessa forma, podemos ir agora para o conceito do que é um grafo ciclo. O grafo ciclo, ele nada mais é, na teoria dos grafos, claro, nada mais é do que um caminho em que o primeiro e último vértice ele coincide, mas nenhum outro vértice nesse caminho pode coincidir ou pode ser igual. E a gente está trabalhando aqui agora no conceito de grafos não direcionados, que nos grafos não direcionados, a gente deve ter no mínimo 3 arestas e 3 vértices para que tenhamos um ciclo. E uma peculiaridade dos ciclos nos grafos, no grafo simples, não direcionados, é que o número de arestas é igual ao número de vértices. Bem, como já disse aqui anteriormente, a gente está trabalhando com grafos simples, não direcionados, e dessa forma, né, como falei anteriormente, o número de arestas deve ser igual ao número de vértices, e para a gente contar esse tamanho do maior ciclo, a gente conta não os vértices, mas sim as arestas. Bem, dessa forma, vamos para alguns exemplos aqui do que seria um grafo ciclo. Nós temos aqui, então, que o primeiro exemplo, ele não se caracteriza como um grafo ciclo pelo fato da nossa premissa ser de que o menor grafo ciclo ele se dá por 3 arestas e 3 vértices. Aqui, no exemplo 2, também não temos um grafo ciclo. Temos 3 vértices, mas nós não temos 3 arestas. A partir do exemplo 1, teremos grafos bipartidos completos e também que antes nós já tínhamos, mas agora nós temos sim um subgrafo que ele é um grafo ciclo. E vejamos bem, percebemos que quando o nosso maior caminho que temos aqui é quando a gente consegue ligar todos os elementos que temos nesse grafo. Fazermos um caminho entre todos esses elementos e voltar para o início. Então, saindo de B, nós podemos ir para B, saindo de A, podemos ir para B, de B. A única saída que temos em B é para D. E a única saída que temos em D é para C. E C, a gente volta para A. Dessa forma, o nosso tamanho é a quantidade de arestas que percorremos. Podemos contar aqui 1, 2, 3, 4 arestas. Então, o nosso tamanho no grafo 2, 2 é 4. Para um grafo 2, 3, onde M é menor do que N, temos, então, que o nosso maior caminho é o caminho que abrange todas as arestas possíveis. Dessa forma, podemos ir de A para B. Quando chegarmos em B, podemos sair de A, e para sairmos de A, nós temos três possibilidades. A gente pode sair de A para B, para C ou para E. Pegamos a primeira, sair de A para B. Quando chegamos em B, nós temos apenas uma possibilidade, que é sair de B para D. Ao chegarmos em D, nós temos agora 2 possibilidades, C e E. Nós não podemos voltar para B, porque nós já usamos o vértice B. Então, a nossa possibilidade agora é para C ou para E. Vejamos que se irmos para C, a saída de C é para A, e dessa forma nós não teremos o maior tamanho ou o maior ciclo. Então, a melhor escolha é voltarmos para E. Ao chegarmos em E, sim, garantimos que nós temos o maior ciclo e voltemos para A. Dessa forma, o nosso maior tamanho aqui é esse maior subgrafo que tem a quantidade de arestas ligando aqui seria igual a 4. Para o tamanho igual, para M maior do que N, o K bipartido agora 3, 2, temos também o mesmo conceito. O que vai limitar é o conjunto de menor elementos, já que é a partir dele que a gente faz as ligações. Vejamos, então, que podemos começar em A, de A iremos para B, e a saída que temos em B, podemos ir para D ou para E. Optemos por D. Ao chegarmos em D, a única saída que temos aqui é para C. Ok, não podemos voltar para B, porque B já foi usado. Então, chegamos em D, iremos para C. Ao chegarmos em C, perceba que a gente não pode voltar para E, porque se voltarmos para E,
obrigatoriamente a nossa saída seria para B, só que B já foi usado. Então, chegamos em C, concluímos que esse é o fim e voltamos para A. O tamanho aqui seria igual a 4. No exemplo 4, agora, nós temos um grafo bipartido completo, 3 por 3, e vemos a mesma intuição, o mesmo conceito. Saímos de A para D. Ao chegarmos em D, nós temos agora duas opções. Podemos ir para B ou para C. Optemos por B. Ao chegarmos em B, temos duas opções. Ir para E ou para F. Optemos por E. Para E ou para F. Optemos por E. Ao chegarmos em E, nós temos agora apenas mais... Temos duas opções ainda. Podemos voltar para A, mas dessa forma a gente não faz o maior ciclo. E então, se a gente volta para A, a gente não faz o maior ciclo, optemos por a outra possibilidade, que é o C. Então, iremos para C. Ao chegarmos em C, a gente não pode voltar para D, porque D já foi usado, quando A liga D já foi usado. Não podemos voltar para E, porque acabamos de ligar E com C, e a única saída que temos é para F. Quando chegarmos em F, perceba que a gente não pode voltar para C, porque C já foi usado, não pode voltar para B, porque B também já foi usado. Então, a nossa volta, o nosso retorno para fechar o ciclo é para A. O nosso tamanho aqui, contando todas essas arestas coloridas, temos o tamanho de 6, seria o tamanho do nosso percurso, do nosso caminho. Agora, uma coisa interessante que nós podemos observar aqui é que, para um grafo bipartido, para qualquer grafo bipartido, né, que tenhamos, no mínimo, um ciclo, ou seja, o menor grafo bipartido que tenhamos um ciclo é 2, 2. Mas, para aqui nós temos um grafo 4 por 4, onde, seguindo o mesmo conceito, saindo de A para E para B, B para F, F para C, C para G, G para D, D para H e H para H, e H para A, perceba que, para que tenhamos o maior percurso, nós devemos percorrer a maior quantidade de vértices possíveis, a maior quantidade de vértices que podemos percorrer, que seja possível de percorrer. Uma coisa interessante que agora, então, é conseguirmos ver que, para cada vértice que nós temos aqui, nós só temos uma entrada e uma saída. Ou seja, nós temos apenas duas arestas incidentes sobre ele, que separam o maior percurso. Isso é lógico, correto? Porque se é um grafo simples e é um ciclo, a gente só pode ter no máximo duas arestas incidentes em cada vértice. Então, nós temos aqui uma entrada e uma saída para esse daqui, correto? Esse daqui também é a mesma coisa, a gente tem uma entrada e uma saída, e assim por diante. Se contarmos aqui agora, veremos a quantidade de arestas que estão ligando, veremos que seria o maior caminho. Observe que, então, que no grafo E, se pegarmos as duas saídas, deixe-me aumentar um pouco aqui, se pegarmos a entrada e a saída, teremos, então, aqui dois vértices. Aqui em cima, a gente está repetindo. Aqui a gente está repetindo esse vértice, então a gente conta aqui embaixo mesmo. Ao chegarmos em B, esse aqui já está repetido, então olhemos para F, mais 2, correto? Esse aqui em cima já foi repetido. Ao chegarmos em G, essa foi repetida. Então, olhamos, em C, perdoe-me, essa já foi repetida, então olhemos para G. Quando chegarmos em G, vemos mais uma entrada e uma saída. Essa daqui, então, já foi repetida, porque a mesma aresta que sai para C e liga G, essa aqui é a mesma. Essa daqui é a mesma. Então, quando saímos de G e iremos para D, perceba que a entrada de D ela já foi contabilizada em G. Pela saída de G, a gente já contabilizou a entrada de D. Bem, chegamos em H, então. H, nós teremos que uma entrada e uma saída também. Perceba que a entrada seria de D para H, e a volta, que seria H para A. Se contarmos a quantidade dessas entradas e saídas aqui, percebemos que temos duas em E, duas em F, duas em G e duas em H. Aqui para cima, veremos a mesma visualização daqui de baixo, no máximo duas, e de fato deve ser no máximo duas. Percebendo que no exemplo 3 também é a mesma coisa, mas agora perceba que o nosso N é o que está delimitando, porque o N é menor do que o M. Ou seja, a quantidade máxima aqui de caminhos seria 2 em B e 2 em C, que daria 4. Então, de fato, o nosso maior tamanho aqui seria 2 vezes o menor conjunto. Ou seja, o menor conjunto seria M e N, 2 vezes o menor desses números. Então, agora, a gente colocamos aqui, então, que
o tamanho seria nada mais do que 2 vezes o mínimo entre M e N, ou podemos usar o que foi expresso aqui abaixo. Para a questão 6, devemos também ter algumas coisas delimitadas aqui sobre, principalmente no que tange aos conceitos. Devemos saber o que é um grafo, o que é uma árvore, e também o conceito do que seria um grafo ciclo. A pergunta é, seja T com o número n de vértices, se adicionarmos uma nova aresta nesta árvore, qual é o número mínimo e máximo de subgrafos ciclos? A questão sobre grafos ciclos, eu já expliquei na questão 2, apenas clicar aqui em cima desse hiperlink, você irá ser direcionado para a questão 2, em cima. Bem, a definição de árvore é uma bem intuitiva, é que a árvore é conexa e acíclica, ou seja, ela não pode conter, para uma árvore para ter uma árvore, a gente não pode conter ciclos. E é conexa porque todos os vértices, todos os vértices mesmo, devem ser conectados com os outros. Deve ter um caminho para cada, não necessariamente um caminho, mas deve ter uma aresta interligando esses vértices. E possui possui a quantidade de arestas é n menos 1 vértices. Bem, de fato, deve ser n menos 1, porque se fosse n igual a n, nós teríamos aqui a possibilidade de um ciclo. Ou melhor, nós teríamos um ciclo nessa árvore. Se n fosse igual a m, nós teríamos pelo menos um ciclo. Bem, a pergunta é a quantidade mínima e máxima. Bem, por conta disso, eu acho que já parece ser um pouco intuitivo. Porque se n... Opa, deixa eu apagar aqui. Se m for igual a n, nós teríamos aqui, então, que a quantidade de vértices seria igual à quantidade de arestas. E isso geraria um ciclo. Observe a quantidade de vértices que nós temos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E a quantidade de arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, temos 11 vértices e 10 arestas. Ok, isso aqui é uma árvore, pela definição. Mas se, quando coloquemos uma aresta, e para colocarmos uma aresta, a aresta deve estar entre 2 vértices, e o enunciado fala para colocar uma aresta. Então, nós devemos ligar esta aresta, por exemplo, a um ponto, a um vértice. Mas nós não podemos criar um novo vértice, nós devemos apenas ligar ele a um vértice existente. Para qualquer vértice que você ligar daqui ou aqui, nesse ponto ou nesse ponto, teremos, no mínimo, um ciclo formado e, no máximo, um ciclo formado. Isso para qualquer árvore. Dessa forma, a gente pode fazer novos testes aqui, por exemplo, podemos apagar esse ciclo e tentarmos fazer um outro, por exemplo, podemos ligar aqui novamente e vemos que aqui formamos mais um ciclo. Ele é o mínimo e ele também é o máximo. Foi o único que a gente conseguiu formar com a ligação de um vértice. Na outra árvore, temos também a mesma coisa. Ao ligarmos 6 com 5, fechamos aqui um ciclo e apenas esse ciclo é existente nessa árvore. Nós temos apenas esse ciclo aqui. Ou seja, ele é mínimo e ele também é o máximo. Dessa forma, para qualquer árvore, se adicionarmos uma aresta a essa árvore, nós teremos um ciclo, no mínimo, e no máximo também um ciclo. É fato que, se nós adicionarmos apenas uma aresta sem colocarmos um novo vértice, correto? Se eu colocar aqui um vértice e ligar, claro, agora a gente não tem ciclo nós não teremos ciclo. Agora, se eu colocar uma aresta sem criar um novo vértice, ok, nós teremos aqui, no mínimo e no máximo, um ciclo.